A paz do Senhor. A paz do Senhor. Estamos aqui, né, de volta com a live de adoração. E hoje, né, a Viviane estará trazendo uma palavra. Ô, Viviane, olha aí se você quer entrar logo em seguida ou quer que eu louvo um hino primeiro? Conexão tá meio lenta. Responde aí no comentário. Esperar alguns entrando. Se apareceu aí para você aí, você pode entrar já. Coloca participar do vídeo. Ah, sim. Então vou louvar um hino, aí logo em seguida você entra. Aleluia. Falaram por aí que você tinha morrido e disseram que teu Deus não estava mais contigo. E nessa indecisão ninguém escuta o teu grito, mas o Senhor escuta. Mas Deus se levantou do trono e disse: ninguém vai tocar no meu ungido. Vou te levantar, vou te erguer, estou com você na alegria e na dor. Te ajudarei, tuas feridas sararei. E quando pensares que estás sozinho, eu estou contigo para te ajudar. Eu sou o teu Deus, eu sou o teu amigo. Eu abro as portas para te abençoar. Aquele que luta para te ver no chão, vão ter que aplaudir, levantar a mão. Vão ter que dizer que Deus é com você e que estava na cara, você nasceu para vencer. Aleluia, nascemos para vencer, somos vencedores. Aleluia. Aleluia. Vou te colocar lá. Glória a Deus. Aleluia. Oi. Oi, Levi. Paz do Senhor. Entrou, só que a sua câmera tá escura. É, a sua também tá, mas aí aconteceu como aconteceu da Luciene. Você pode
Da palavra aí que vai parecer normal para as pessoas. Só para nós que está parecendo assim. Ué, é? Sério? Aham. Da outra vez que eu fiz com ela, parecia assim também. Achei que era defeito, né? Só que tá parecendo normal. Ah, entendi. Então Ah, tá bom. Tava ah, conseguindo entrar aqui, não. Mas acho que ah, agora deu certo. uhum. Então fica à vontade. Então, a palavra está com você. Paz do Senhor Jesus a todos. Uma tarde abençoada, né? Amém. A graça e a paz, né? Vou estar deixando aí para nossa meditação aí, a palavra aqui que se encontra em Jó. Se eu te me dar essa palavra essa madrugada, eu tinha levantado para orar. E aí o Senhor ministrava no meu coração essa palavra. Jó capítulo 1, mas eu vou ler o versículo 20. O capítulo é um pouco grande. No versículo 20, Jó capítulo 1, e diz assim: Então se levantou e rasgou o manto, rapou a sua cabeça e lançou em terra e adorou e disse: Nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Aqui no capítulo de Jó, uma palavra muito conhecida. Jó era da terra de Ur. E Deus aqui, ele vai dar alguns elogios para Jó. O tema dessa mensagem, qual o Espírito de Deus tinha me dado, era quem somos nós ou quem sou eu? Que a palavra muitas vezes fala com a gente primeiro, né? Quem somos, quem sou eu diante de Deus? A Bíblia vai dizer no início que Jó era temente a Deus, obediente, ele era da terra de Ur, e Jó era um homem próspero, um homem que tinha muitos bens materiais, era um homem o qual era temente ao Senhor. Jó aqui, ele não tinha feito nada de errado para que desagradasse ao Senhor. Então aqui Jó, ele era uma pessoa abençoada por Deus. Ele tinha tudo, tinha filhos, tinha gados, tinha funcionários ao seu serviço. E ele era muito rico naquela época. Era o homem mais rico que tinha do Oriente. Então, Jó, ele era uma pessoa que tinha funcionários ao seu serviço, tinha os seus filhos, era próspero, Deus o abençoava em tudo. Em tudo ele era abençoado da obra das suas mãos. Tudo que ele fazia, o Senhor abençoava. Jó, ele se encontrava em uma determinada situação da vida dele, em uma ocasião que aparentemente estava mil maravilhas. Mas a Bíblia vai dizer que, de repente, os filhos de Deus vão se apresentar ao Senhor e também Satanás, o adversário da nossa alma, vai apresentar-se também diante do Senhor. E é neste momento aqui, neste detalhe, que quando Jó estava bem, a sua casa estava bem, a sua família estava bem, tudo estava bem, ia tudo bem. Quando o Satanás vai se apresentar diante de Deus, Deus vai falar:
vai fazer uma pergunta para ele: de onde você vem? E ele responde: de rodear a terra. Estava passeando por ela. E aí Deus ele vai colocar aqui uns elogios que ele tinha a respeito da pessoa de Jó. Aí ele vai falar para o adversário da nossa alma: viste o meu servo Jó, temente, sincero, nunca pecou, nunca errou, nunca vacilou, vamos dizer assim, comigo. Aí o acusador vai dizer: uai, o senhor abençoa ele? É claro, ele não vai fazer nada mesmo, porque tudo que ele tem é o Senhor que dá. Se ele vai trabalhar, o Senhor abençoa. Se ele vai fazer algo, ele é abençoado, ele é próspero. Mas deixa ele passar por uma situação difícil para ver se ele não blasfema contra o Senhor. O inimigo da nossa alma, muitas das vezes, ele vem nos acusar, porque ele é acusador. E aqui ele foi acusar a Jó de que tudo que ele tinha, as cabeças de animais que ele tinha, o dinheiro que ele tinha, a família que ele tinha, os filhos, Satanás tocou em tudo. Só que ele só tocou, o que é interessante, que me chama a atenção, é que Satanás só tocou, mas ele precisou da autorização de Deus. Ele só vai tocar se Deus autorizar. Ele não vai tocar nem mais além, porque ele não pode, ele não tem essa liberdade. Ele só toca se Deus autorizar ele tocar. Então ele vai pedir permissão para o Senhor tocar em Jó. Em tudo que Jó tinha tudo. E Satanás vai tocar. Muitas das vezes, o que eu compreendo da palavra do Senhor é o seguinte: o Senhor muitas das vezes vai nos colocar em prova. Muitas das vezes nós vamos entrar em prova com Deus. A vida cristã não é mil maravilhas, não é um mar de rosas, não é aquela coisa que muita gente, muitas das vezes, acha que é. Porque nós somos, sim, provados. Somos provados, porque aonde vai estar a nossa confiança? Aonde está a nossa confiança? Ela está em Deus ou está no homem? A Bíblia vai dizer que muitos confiam em cavalos, confiam em carros, mas não confiam no Senhor. E muitas das vezes entramos em prova, em vento, e não entendemos o porquê. Jó poderia questionar a Deus, poderia murmurar, porque ele só recebeu notícia ruim. Foi tudo de uma vez. Estava tudo bem com ele. Tudo estava bem. Aí quando ele recebe ali, quando Satanás recebe a autorização, que ele podia tocar, aí tudo acontece de uma vez. Os gados que ele tinha vão morrer e vai escapar um para dar a notícia que somente ele se escapou para dar a notícia para Jó. De repente ele recebe a notícia que o funcionário dele que trabalhava para ele, tudo morreu. Aconteceu uma tempestade que veio e os matou. E de repente vem outra, assim que ele acaba de ouvir essa notícia dessa tragédia, vem outra notícia. Olha, Jó, seus filhos estavam reunidos na casa do seu irmão, um dos seus irmãos lá, e veio um vento, uma tempestade forte, a casa caiu, matou todo mundo. O de repente de Deus bate na porta quando menos espera. O de repente ele vem assim, quando você menos espera. Jó não estava esperando passar por esse momento difícil. Ele não estava esperando, não estava preparado também. Mas o de repente
Vem assim. E essas tragédias vêm acontecendo uma atrás de outra. Satanás, por sua vez, ele vai dizer: eu queria tocar na vida de Jó, mas ele não podia tocar. Ele não podia tocar na vida de Jó, porque ele não tinha autorização para isso. Ele só vai tocar se o Senhor permitir. Porque o Senhor falou com ele: você pode tocar na vida, você pode tocar nos bens materiais, você pode tocar nos gados, você pode tocar no dinheiro, você pode tocar nos filhos, mas na vida de Jó você não toca. Jó perdeu tudo. Um homem próspero, um homem que tinha dinheiro, um homem que era rico, um homem que era mais rico daquela região, de repente, ele perdeu tudo. De repente, quando ele menos esperava, ele perdeu tudo. Quando ele menos achava, uma notícia chegava atrás da outra. É que os funcionários morreram e um escapou para dar a notícia. Os animais que ele tinha morreram. Só sobrou um para chegar e dar a notícia. Os filhos morreram. Só chegou um para dar a notícia que os filhos morreram. Muitas das vezes, nós cristãos, nós que estamos no cristianismo, não estamos preparados para isso. Muitas das vezes questionamos, mas por que, Senhor? Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou passando por aquilo? Muitas das vezes é que Deus ele vai nos provar. Ele vai forjar o nosso caráter. É necessário que o nosso caráter seja forjado. É necessário que o nosso caráter seja amassado, massacrado. Deus, um dia, ele vai falar para Jeremias, para ele descer na casa do oleiro. Jeremias tem que descer na olaria de Deus. Eu sou o vaso, nós é que somos o vaso. Vamos conjecturar aqui. Imagina um vaso e o oleiro. Ele vai pegar a sua mão e vai colocar dentro do vaso. Ele vai começar a formar aquele vaso. E muitas das vezes Deus nos quebra todinho para nos fazer de novo. Ele quebra um vaso para poder refazer um outro vaso conforme lhe agrada. É o Criador que decide isso. Muitas das vezes aqui nós encontramos diante de situações difíceis que nós não entendemos o porquê. Por que o processo? Por que está acontecendo comigo? Por que eu estou passando por isso? São perguntas sem respostas até o momento. Porque Deus, ele não é ruim, gente. Deus, ele não é ruim. Deus é justo. Ele é amor. Ele é benigno. Ele é longânimo. Ele é paciente. Mas ele tem as suas estratégias de trabalhar. E é necessário que o nosso caráter seja forjado. É necessário que ele nos quebra. Porque o apóstolo Paulo, ele vai dizendo que não vivo mais eu. Eu não vivo mais. A partir do momento que eu levantei a minha mão e aceitei o Senhor Jesus Cristo como Senhor e suficiente da minha vida, eu já não vivo mais. Não é eu que tenho que mandar em mim. É Cristo é quem manda. É Cristo em quem dirige a minha vida. Por isso que ele fala que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, a partir de aí, o nosso caráter, ele é forjado. Quem somos nós? Quem sou eu, até mesmo? Porque a palavra fala comigo também. Quem sou eu diante de Deus? Quem somos nós diante do Senhor? Somos temente ao Senhor? Somos temente?
Somos obedientes? Será que temos sido retos? Temos feito coisa que tem agradado ao Senhor? E quem somos nós diante dele? Jó poderia murmurar, poderia questionar, poderia reclamar, mas ele não reclamou. Enquanto ele recebia as notícias ruins, que ele estava passando por situações difíceis, não é fácil. De repente você vai dizer: ah, Viviane, você não sabe o que é perda. Eu sei o que é perda. Eu sei muito bem o que é perda de um ente querido, de amigos, de pessoas até mesmo próximas. A Bíblia vai dizer que é melhor a gente estar na casa do luto do que a gente estar na casa onde está cheia de festas, de alegria. É melhor eu chorar com quem está chorando. É melhor eu estar ali com alguém ali que está no luto, que está sofrendo, do que eu estar lá festejando, alegrando a minha carne, satisfazendo o desejo da minha carne. Jó vai receber a notícia de que você perdeu os seus bens materiais, você perdeu os seus filhos, você perdeu a cabeça de gados que você tinha, você perdeu tudo, Jó. Já não tem mais nada. Jó, só sobreviveu eu para te trazer a notícia aqui. E ele vai se prostrar diante do Senhor. Ele não vai questionar, ele não vai reclamar, ele não vai murmurar, ele não vai dizer: Senhor, por que está acontecendo isso comigo? Estava tudo bem até agora, meus filhos estavam bem, o meu dinheiro está lá na conta, está tudo bem, as cabeças de animais está tudo lá. Senhor, está tudo bem, Senhor, o que está acontecendo? Está tudo bem, vai tudo bem. E de repente, ó, é isso aqui. Jó recebe a notícia que perdeu tudo. Mas ele não vai se prostrar diante da situação que ele está vivendo. Porque ele não vai se prostrar, porque ele serve o Deus Altíssimo. Ele serve um Deus criador dos céus e da terra e tudo que nela há. Jó sabe que Deus é que deu para ele tudo que ele tinha. Jó, ele sabia que tudo que ele tinha não era dele, mas era o Senhor. Tudo que eu tenho não é meu, é do Senhor. A minha família é do Senhor Jesus, a minha parentela é do Senhor Jesus, a minha casa é do Senhor, não é minha. Antes de ser minha, é do Senhor. Então ele sabia que tudo era do Senhor, não era dele. Foi o Senhor que deu, o Senhor que abençoou. Porque ele é o dono do ouro, ele é o dono da prata. É ele que nos dá a condição financeira. É ele que nos dá saúde para trabalhar. É ele que abre a porta e é ele que fecha a porta. Se eu levantei da cama, é porque ele me deu sustento para levantar da cama. O salmista ele vai dizendo o seguinte: ontem eu me deitei, eu dormi e eu acordei, porque o Senhor me sustentou. Porque o Senhor me deu uma noite abençoada, a qual eu deitei, eu dormi, eu descansei o meu corpo, a minha mente, porque o Senhor me sustentou. Aleluia. Diante dessa situação, quem é nós diante do Senhor? Uma pergunta que uma vez eu ouvi, uma frase que eu ouvi, nunca me esqueci. Quem somos nós entre deserto e palácio? Quem é nós? Quem sou eu entre o deserto e o palácio? No palácio tem tudo e no deserto não tem nada. Verdade. Quem é a gente diante do Senhor? Jó era considerado um homem temente, reto, sacrificava
animais perfeitos. Naquela época tinha que ter sacrifício de animais, o sangue daquele animal que purificava o pecado. E naquela época era comum que os animais fossem sacrificados. Naquela época era comum que Jó pegasse ali algum animal perfeito que ele tinha, porque ele dizia consigo: eu vou sacrificar esse animal aqui em prol dos meus filhos, que vai que um dos meus filhos pecou contra o Senhor, ou todos também pecaram contra o Senhor. Jó era temente, Jó era um homem íntegro, um homem que poderia se dizer, não tem nada de errado. Mas lá no céu, houve uma disputa. E muitas das vezes, conosco não vai ser diferente. O adversário da nossa alma, chamado Satanás, ele nos rodeia bramando como um leão, procurando quem ele possa tragar. Ele rodeia a terra, ele passeia pela terra. Ele rodeia bramando como um leão, rugindo como um leão, procurando quem ele possa tragar. Porque ele morre de raiva da humanidade. Ele morre de inveja da humanidade. Escute uma coisa. Você tem algo muito importante. Você tem algo precioso. De repente, você que está ouvindo isso não está entendendo. Você tem algo importante dentro de você. Você tem algo tão importante que você pensa que não tem, mas tem. Chama-se alma. Esta alma que nós carregamos, que nós temos ela dentro de nós. Satanás, ele almeja ela. Por isso que ele oferece muitas coisas do mundo para as pessoas. Por isso que Satanás engana as pessoas, engana as nações. Porque ele oferece o mundo inteiro. Mas Jesus, ele vai dizer, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação? O que adianta ter nome, fama, glamour, multidões que te aplaudem? Lá aquela multidão de pessoas estão te aplaudindo, mas a sua alma está gemendo, a sua alma está chorando, a sua alma está sangrando, pedindo socorro. O que adianta ganhar o mundo inteiro? O que adianta ter dinheiro, ter riqueza, ter fama, ter um nome reconhecido no Brasil e fora do Brasil, se quando fechar os olhos aqui na terra, vamos abrir o olho em outro lugar? Quem somos nós diante do Senhor? A Bíblia vai dizer que Jó sacrificava animais perfeitos ao Senhor para poder saber se os filhos dele tinham pecado. Jó não esperava esse de repente. É um de repente que vem, que ninguém espera, na verdade. Quem está preparado para receber uma notícia ruim? Quem é que está preparado para poder bater o de repente na nossa porta? Por isso que a gente tem que estar constantemente buscando ao Senhor, porque não sabemos o dia mau. O dia mau vai bater na nossa porta quando menos espera. Por isso que temos que estar sempre louvando e agradecendo ao Senhor, porque o de repente vai bater na nossa porta. É de repente. Jó recebeu as notícias que ele mal esperava, foi uma atrás da outra. Mas ele vai dobrar o seu joelho, ele vai glorificar ao Senhor, ele não vai blasfemar contra o Senhor, ele vai agradecer ao Senhor. E ele vai dizendo que nu ele saiu do ventre da mãe dele, e nu ele vai voltar. E realmente, nu nós saímos do ventre da nossa mãe. Do pó da terra nós viemos, do pó da terra nós vamos voltar. Não tem como, a morte vai vir de todos os jeitos. Por mais que eu não queira,
mas a morte um dia ela vai vir. E aonde é que eu vou passar a minha eternidade? Eu quero abrir um parênteses, que é uma das mentiras de Satanás, que ele argumenta. Muitas das vezes ele diz o seguinte: depois que você morre, acabou, não tem mais nada. Você morreu, acabou. Mentira de Satanás. Outra mentira que ele usa também: você vai sair desse plano aqui e vai para outro plano. Mentira de Satanás. A Bíblia vai dizer que existe 2 caminhos que nós devemos seguir: o caminho do bem, o caminho do mal. Existem 2 portas, a porta larga e a porta estreita. Muitos preferem a porta larga do que a estreita. A estreita é estreita mesmo, porque o cristianismo, ele é renúncia. O cristianismo é renúncia, é abrir mão da nossa vida. Eu vou abrir mão da minha vida, nós temos que abrir mão da nossa vida, renunciar. É abrir mão dos projetos, dos sonhos, é abrir mão do trabalho, é abrir mão de tudo, até mesmo da família. É renúncia. A porta é estreita. Porque Jesus, ele vai dizer: negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Negar a si mesmo, negar os desejos da carne, renunciar e tomar a cruz até o Calvário. Deixa-me abrir um parêntese, mais uma vez. Até o Calvário, Jesus carregou a cruz. A cruz mais pesada, Jesus carregou, a qual eu não poderia pagar. A humanidade não poderia pagar. Por quê? Porque a humanidade estava indo de mal a pior. A humanidade já estava contaminada, já estava perdida e não tinha mais como ninguém pagar o preço. E Jesus, ele veio para isso, para pagar o preço que eu não podia pagar. Sabe quem foi solto naquela época, quando Jesus estava sendo preso? Ele foi apresentado pelo governador Pôncio Pilatos. A Bíblia vai dizer que naquela época, quem cometesse crime teria que ser crucificado. Então era só quem cometesse um crime mesmo é que era crucificado, era morte de cruz. E ali naquela época era comum que alguém fosse solto. Quando Jesus foi preso para ser crucificado, ele foi levado pelo governador daquela época para ser julgado pelo povo. O povo é quem dizia quem ia ser solto. A Bíblia vai dizer que alguém tinha que ser solto para outro morrer em nosso lugar. Aleluias. E quando eu medito nessa palavra, eu me emociono muitas das vezes, porque o amor que Jesus tem por cada um de nós é tremendo. O amor de Deus é tremendo. E naquela época, quando Jesus estava sendo crucificado, o povo exclamava em uma só voz: solte Barrabás e crucifica Jesus. Barrabás é quem cometeu o crime. Barrabás é que deveria ter morrido, porque ele cometeu o crime. E aí o povo exclamava em alta voz: solte Barrabás e crucifica Jesus. Solte Barrabás e crucifica Jesus.
Jesus era inocente, mas ele se tornou réu em julgamento. Quem era réu em julgamento? Era eu, era você, era vocês. A humanidade é que era réu naquele dia. A humanidade que estava indo de mal a pior é que era réu. Então, Barrabás foi solto. Outra pessoa morreu em nosso lugar. Outra pessoa veio pagar o preço em nosso lugar. Estamos vivendo o tempo da graça. A graça significa favor imerecível. Eu não sou merecedora, nunca vou ser merecedora. A graça é agora, o tempo é agora. Eu não sou merecedora. Eu nunca fui merecedora de nada. E hoje vivemos o tempo da graça, a qual nós podemos buscar ao Senhor. Aqueles que desejam aceitar a Ele como Senhor suficiente, Salvador da vida dele. O Senhor Jesus morreu em nosso lugar. Se fez maldito para que hoje nós sejamos benditos. A salvação é para todos. A salvação é para todos. Deus, Ele dá a chance e a oportunidade. A salvação é para todos. Vai para o mau caminho quem quer. Vai para o mau caminho é quem quer. Cada um vive de escolha. Faz a sua escolha. Aonde você quer passar a sua eternidade. Porque depois que nós fecharmos os olhos aqui na terra, meu querido, minha querida, você vai abrir o olho em outro lugar. Aqui na terra vai terminar a vida, o fôlego de vida vai acabar. E quando o fôlego de vida acabar, segue-se o juízo final. Aí segue-se o juízo final. A chance é agora. A oportunidade é agora. O momento é agora. Não é para amanhã, não. Não é para depois de amanhã, não. É agora. O tempo é agora. O qual nós estamos presente. É o tempo da graça. Assim como naqueles dias de Noé, em que o povo estava comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento. Noé pregou a palavra durante 120 anos. Ele falava que o dilúvio ia vir, o povo não acreditava. Noé estava construindo a arca, o dilúvio vai vir, o povo não estava acreditando. A porta da arca já estava aberta para que o povo entrasse. Deus, Ele é justo. Ele é justo. Ele dá tempo. Ele deu tempo suficiente. Ele deu anos, décadas para aquelas pessoas. Enquanto Noé construía a arca, o dilúvio vai vir. Se converta. Venha para os caminhos do Senhor, que é melhor. Venha. Passava-se o tempo, o povo estava divertindo, bebendo, casando-se, dando em casamento. Houve um tempo, quando Noé terminou de construir a arca, Noé conseguiu salvar a vida dele e toda a sua família. Conseguiu salvar os filhos, conseguiu salvar as esposas dos seus filhos. Eles entrou na arca, todos os animais, cada um de uma espécie, cada casal, macho e fêmea, entrou na arca. O próprio Deus fechou a porta da arca. A mão do Senhor fechou a porta, porque o tempo daquela época tinha acabado, tinha se findado. E com hoje também não vai ser diferente. Nos dias de hoje, não vai ser diferente. Este é o tempo em que o Senhor nos dá a oportunidade, nos dá a chance de servi-lo e de buscá-lo. Porque a Bíblia vai dizer que nós temos que buscar enquanto pode se achar, invocar enquanto está perto. E quando o tempo cessar, acabou. Acabou. Segue-se o juízo final. Vai se seguir o juízo final daí adiante. E todos
vão estar diante de Deus. Naquele dia não haverá desculpa. Naquele grande dia não vai ter. Eu nunca ouvi falar do Senhor Jesus. Eu nunca ouvi falar que o Senhor existia. Por isso que a Bíblia deixa bem claro: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Os profetas estão aí. As igrejas estão aí com as suas portas abertas. O Evangelho está sendo proclamado e anunciado. Naquele dia não haverá desculpas. Não tem desculpas para Deus. Não haverá desculpa. Eu nunca ouvi falar do Senhor. Eu não sabia que o Senhor estava voltando. Não vai ter desculpa. Todos estarão perante a Ele no dia do julgamento, do juízo final. E aqui, Jó, ele vai louvar ao Senhor. Jó, ele vai engrandecer o nome do Senhor, dizendo: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei para lá. Bendito seja o nome do Senhor. Não questione ao Senhor pelos ventos que você está passando. Não questione, não murmura. Jó, ele vai somente agradecer, ele vai louvar. Louve, pois todo aquele que tem fôlego de vida, louve ao Senhor. A palavra do Senhor vai nos dizer no Salmo 107, louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Então que nós possamos louvar ao Senhor nos dias de luto, nos dias difíceis, nos dias tenebrosos, que viemos louvar ao Senhor. Mas é difícil. Não é fácil mesmo, não. Mas louvar ao Senhor é a melhor coisa que nós fazemos. Porque o Senhor, Ele vai na frente, quebrando o arco, cortando a lança e queimando os carros no fogo. Se Jó estivesse confiando aqui nas suas riquezas, confiando nos seus filhos, confiando nos seus funcionários, ele iria questionar a Deus. Ele iria reclamar, ele iria murmurar, ele iria perguntar por que tantas coisas ruins estão acontecendo comigo. A gente tem que fazer como o Sunamita fez. Vai tudo bem. Vai tudo bem contigo? Vai tudo bem. Vai tudo bem com a sua casa? Vai tudo bem. Ainda que a tempestade esteja forte lá na sua casa, mas vai tudo bem. Vai tudo bem. Você não está bem, mas vai tudo bem. Você está passando por muitas provações, vai tudo bem. O meu filho morreu, vai tudo bem. A tempestade acabou com tudo, vai tudo bem. Louvai ao Senhor. É a melhor coisa que nós vamos fazer. É a melhor adoração que nós vamos dar para o Senhor. Como assim louvar um Deus que diante de tanta situação difícil, de repente bate essas perguntas no nosso coração? Como é que eu vou louvar a Deus? Meu filho morreu, a minha mãe morreu, meu pai morreu, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Como que eu vou louvar a Deus diante de tanta situação dessa? Louvar pode quebrar correntes, cadeados. Paulo e Silas estavam na prisão, gente. Paulo e Silas estavam na prisão por conta do Evangelho. O que é que eles iam fazer? Louvar. Paulo e Silas começou a louvar. As cadeias se quebraram. As correntes se quebraram. O louvor move a mão de Deus. O louvor, ele move a mão de Deus. É louvar em meio às tempestades. E aqui Jó, diante dessa situação, ele foi louvar ao Senhor. Até mesmo a sua esposa, sem sabedoria, ela vai dizer:
Ainda diante dessa situação que você está passando, ainda você vai questionar, você vai ficar mantendo a sua lealdade a esse Deus. E ela vai dizendo, sem ser sábia, ela vai dizer: amaldiçoa esse Deus e morre. Por que você não amaldiçoa Deus agora e já morre? Mas Jó não fez isso. Ele não murmurou. Ele não questionou, ele não reclamou. Ele louvou o Senhor. Ele agradeceu ao Senhor pelos filhos que ele teve, pela casa que ele teve, pelo dinheiro que ele teve, por tudo que ele tinha. Porque tudo é do Senhor, gente. Tudo é do Senhor. Nada é nosso. Nem a nossa vida é nossa, para falar a verdade. Nem a nossa vida pertence a nós mesmos. Nós não pertencemos a essa terra aqui, não. A nossa morada é lá no céu. A nossa morada é lá no céu com Ele. Porque Jesus falou que foi para o Pai. Ele disse para os discípulos naquela época. Ele disse: eu vou para o Pai, mas eu vou para preparar lugar. E eu voltarei um dia para buscar vocês. Então a nossa morada não é aqui na terra. E claro, vamos passar sim por dificuldades, mas que louvemos ao Senhor, agradecendo a Ele, glorificando a Ele, que é digno de toda a honra, é digno de toda a glória. Amém? Até aqui o Senhor me direcionou, gente. E por aqui eu vou encerrar, já agradecendo aí o convite da Levita, a que Jesus continue abençoando e que essa palavra possa falar com vocês, que ela possa entrar no coração de cada um, que vocês a recebam de braços abertos. E deixo para vocês, para esta meditação, louve ao Senhor, porque o louvor, ele move as mãos de Deus. Amém? Muito obrigada. E aqui eu encerro a minha oportunidade. Fiquem na paz.